Terceiro item da pauta, processo número 00058-514199/2017-40. Interessado: concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos, S.A. Assunto: recurso administrativo. Diretor-relator: Ricardo Fenelon Júnior. Aproveito para informar que, nos termos do inciso 2 do artigo 11 da Instrução Normativa número 33, de 12 de janeiro de 2010, o Dr. Eduardo Estênio Silva Souza, representante da concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos, S.A., solicitou espaço para manifestação verbal sobre este processo. Antes, no entanto, passemos à leitura do relatório pelo diretor-relator, Ricardo Fenelon. Por favor, diretor, a leitura do relatório. Boa tarde a todos. Boa tarde. Trata-se de recurso administrativo interposto pela concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos contra a decisão proferida pela Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos, SRA, que indeferiu o pleito relacionado aos itens 2.2.4.2 e 2.2.4.3, que tratam da necessidade de adequação à legislação específica de alfandegamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da obtenção da autorização de funcionamento de empresa da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que compõem o pedido de revisão extraordinária do contrato de concessão. Em 30 de 10 de 2014, a concessionária protocolou na ANAC pedido de revisão extraordinária sob as mais variadas argumentações que, no entendimento da requerente, contribuem para a motivação do pleito em face ao alegado desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. No intuito de obter maior celeridade de análise e deliberação, além da possível facilitação da tramitação processual, esta agência adotou a estratégia de desmembramento dos eventos suscitados, razão pela qual foi instaurado o presente processo administrativo. Em 29 de 6 de 2016, a SRA indeferiu o pedido de reequilíbrio extraordinário, ora em análise. A concessionária argumenta que teve que realizar adequações no aeroporto para atender à legislação específica de alfandegamento da Receita Federal e da Anvisa. Em 11 de 7 de 2016, a concessionária interpôs pedido de reconsideração combinado com recurso hierárquico, ora em análise, no qual reafirma a tese de que teriam sido constatadas divergências após a assunção integral da operação do aeroporto, entre as condições esperadas de conformidade às normas da Receita e da Anvisa e a situação real encontrada pela concessionária. Nesse sentido, a concessionária argumenta que incorreu em custos extraordinários de 16 milhões, aproximadamente, para adequação do cumprimento das normas que já deveriam estar em conformidade em data anterior ao início da concessão. Por fim, sustenta que o evento é atribuído pela matriz de riscos do contrato ao poder concedente e dá causa ao pedido de recomposição econômico-financeira. Em 11 de maio de 2017, a SRA indeferiu o pedido de reconsideração. O principal argumento para a decisão encontra-se fundado na assertiva de que é de responsabilidade da concessionária a análise direta das condições do complexo aeroportuário, inclusive no que diz respeito às exigências legais e infralegais. Desta forma, o risco ao qual a requerente alega encontrar-se indevidamente submetida não se encontra previsto no rol de riscos expressamente alocados ao poder concedente, constituindo assim risco residual alocado à concessionária, conforme disposto na cláusula 5.3 do contrato de concessão. Outro argumento pontuado pela SRA para refutar o pedido de reconsideração foi, em síntese, a impossibilidade de se argumentar o descumprimento de obrigações contratuais. Ademais, o contrato não estabeleceu cláusula garantindo a execução pelo antigo operador das normas e regulamentos da Receita e da Anvisa. Após o indeferimento pela SRA, o recurso foi encaminhado para sorteio e distribuição nesta diretoria colegiada da ANAC, tendo recebido por essa diretoria em 17 de 5 de 2017. É o relatório. Obrigado, diretor. Eu convido o Dr. Estênio Silva, que já está aqui presente, representante da concessionária, para se manifestar na tribuna pelo prazo de 15 minutos. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Muito obrigado novamente, senhor diretor-presidente, senhor relator, demais diretores, procurador-geral, dona Ana Mota, demais presentes. Bom, temos aqui um recurso, o
O relatório foi extremamente feliz na sua formulação. Um recurso que diz com obrigações da Receita Federal e da Anvisa muito anteriores à assunção do contrato pela concessionária. Bom, o que acontece? O que tivemos aqui de discussão pela SRA? A SRA argumenta basicamente duas coisas. A primeira é de que não haveria uma responsabilidade do poder concedente por essas obrigações, e, em segundo lugar, que não haveria uma cláusula explícita no contrato que garantisse o cumprimento das normas pelo antigo operador. Eu vou me permitir começar pelo segundo argumento, que eu acho, sinceramente, menos forte do ponto de vista, inclusive, ético, senhores. Temos aqui um ponto em que a concessionária assumiu um aeroporto que antes era operado pelo poder público. E estamos aqui defendendo, a Secretaria defendendo que não era exigível que o concessionário presumisse que o poder público cumpria as normas públicas. Aqui, com a devida vênia, a gente, inclusive, ofende o princípio da boa-fé administrativa. Por melhor que fossem as diligências da concessionária apurando qual era a condição do aeroporto que assumiria, não parece razoável que a concessionária fosse obrigada a fazer uma verdadeira auditoria em todas as normas e partir do pressuposto que o próprio poder público descumpria as normas públicas. Então, no nosso entendimento, com a devida vênia à SRA, não achamos defensável dizer que não havia uma cláusula explícita dizendo que o poder público cumpria normas e regulamentos, porque isso é do próprio ordenamento jurídico e da boa-fé. Com relação ao primeiro argumento, aqui temos uma discussão entre a cláusula 5.3 e a cláusula 5.2.14 do contrato. Nós entendemos que esse é um caso específico de aplicação da cláusula 5.2.14, que diz na literalidade, se me permitem ler, ela é curta, o seguinte: constituem riscos suportados exclusivamente pelo poder concedente, que poderão ensejar revisão extraordinária nos termos desse contrato, custos relacionados aos passivos fiscais, previdenciários, cíveis e outros que decorram de atos ou fatos anteriores ao estágio 3 da fase 1A. Bom, nos parece claro que quando o contrato diz outros que decorram de atos ou fatos, ele não está colocando na mesma categoria de passivos tributários ou passivos fiscais já constituídos exclusivamente do ponto de vista monetário. Esse, no caso, era um passivo que já existia. Essa obrigação do aeroporto de cumprir as normas já existia. E, de certa maneira, ficamos até surpresos de saber que o aeroporto funcionava sem cumprir normas da Anvisa e normas de alfandegamento. Assim sendo, e já encerrando, sendo muito rápido, porque eu acho que realmente esse é um processo em que temos apenas esses dois pontos muito fortes, a gente não discute aqui, em última instância, se o momento em que a obrigação se constituiu, nem o quanto. A questão aqui é exatamente essa: a obrigação já era anterior, já existia, e era uma obrigação do próprio poder público, que acabou sendo efetivada e realizada pelo concessionário, sob pena de não conseguir fazer o aeroporto funcionar. Imaginem, não poder fazer alfandegamento do aeroporto de Guarulhos. Então, nesses termos, nós insistimos na nossa tese e gostaríamos realmente de que ela fosse considerada na decisão de Vossa Excelência para dar provimento ao recurso e considerar os valores procedentes para a via de reequilíbrio. Muito obrigado. Obrigado, doutor Stênio. Ao diretor, alguém tem alguma dúvida? Gostaria de tirar? Prezados, eu vou solicitar a retirada de pauta do processo para aprofundar na análise, se vocês me permitirem. Diretores, tudo bem? Tudo bem? Doutor Stênio, obrigado. O processo vai ser retirado de pauta. O relator... Tá bom? Diretor final, prazo, como é que tá? Precisa de mais prazo? 30 dias? Como é que tá ele? Mais 30 dias, eu queria né? solicitar mais 30 dias. Ele já está no prazo mais 30 dias. Então, retirado de pauta com prazo de 30 dias. Próximo processo.